Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Quantos estão felizes? Eu posso ouvir um glória a Deus? Aproveitando que os amados estão sobre os pés, quero que você localize Juízes capítulo 6, versículo de número 11. Enquanto você localiza o texto sagrado, quero fazer a Deus meus agradecimentos por essa maravilhosa oportunidade que Ele nos concede de poder estar retornando na Catedral de Valinhos. Deus é paz. Quero louvar a Deus pela vida da bispa, louvar a Deus pela vida do pastor Rogério, louvar a Deus pela vida do pastor Jonathan, que foi o canal para estarmos aqui nesta noite. Deus abençoe toda a juventude. Meu amigo, pastor Lises, é uma honra revê-lo também. Que Deus possa ser glorificado através da vida de todos os irmãos. Deus abençoe os jovens. É uma alegria ver a mídia aqui também. Deus abençoe. Vocês são top. Quem encontrou o texto, eu posso ouvir um amém? Amém. Meu amigo também que me acompanha, missionário Gabriel, Deus abençoe. É uma noite especial. Assim está escrito: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão seu filho estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu quero enfatizar mais uma vez o verso 11, a parte B do versículo que diz: e Gideão seu filho estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Quantos podem louvar a Deus por esta palavra? Eu posso ouvir um amém? Amém. Se você pode, olhe para a pessoa que está ao seu lado e você vai falar a seguinte frase para ela. Diga para ela: Deus viu. Diga mais forte: Deus viu em você o que você ainda não enxergou. Quantos acreditam de tomar os vossos assentos, celebrando aquele que vive para todos sempre? Deus viu em você aquilo que você ainda não viu. Isso é muito forte. Mas esta noite, nesse encerramento de tarde e essa transição para a noite, o Senhor Deus colocou uma mensagem ao meu coração para transmitir aqui na Catedral. Deus é paz. E há um tema que está queimando em meu coração. E o tema é: porque Deus chama improváveis. Vou repetir: porque Deus chama improváveis. Se você pode, em uma forma de dinâmica, olha para a pessoa do seu lado e diga: você sabe porque Deus chama improváveis? Por que será, meus amados irmãos, que Deus chama improváveis? A pergunta que atravessa o tempo, a pergunta que atravessa o passado, a pergunta que invade o presente e decide o futuro é esta pergunta: por que Deus chama improváveis? A história de Gideão é uma das narrativas bíblicas mais inspiradoras do Antigo Testamento. E esta história destaca como Deus pode escolher alguém aparentemente insignificante, alguém aparentemente pequeno, alguém que para a sociedade não é nada, e através dessa pessoa realizar grandes feitos. Diante desta pergunta, por que Deus chama improváveis, eu penso um pouco e eu faço algumas perguntas aqui para alguns elementos para
todo o globo terrestre. Porque se eu perguntasse para o ouro, porque Deus chama improváveis, o ouro olharia para mim e me responderia, porque o valor não está na superfície, mas está escondido, esperando o fogo revelar. Se eu perguntasse ainda ao diamante, porque Deus chama improváveis, o diamante olharia para mim e responderia a seguinte mensagem: porque somente aqueles que suportam a pressão carrega destinos. Se eu ainda perguntasse à semente, porque Deus chama improváveis, a semente olharia para mim e diria: porque só quem aceita morrer pode viver algo maior. Se eu perguntasse ao barro, porque Deus chama improváveis, o barro diria: porque nas mãos certas o improvável vira forma, porque nas mãos certas o improvável tem sentido, porque nas mãos certas o improvável tem propósito. Se eu perguntasse para a montanha, porque Deus chama improváveis, ela me responderia a seguinte mensagem: porque a grandeza é construída no invisível do tempo. Se eu perguntasse para o tempo, porque Deus chama improváveis, o tempo diria: porque às vezes parece atraso, mas na verdade não é atraso, é preparação. Eu vou dar lugar para o Espírito Santo aqui nesta noite. Se eu perguntasse para Abraão, porque Deus chama improváveis, Abraão responderia: porque quando eu fui chamado, eu não tinha filhos, eu não tinha herdeiros, mas mesmo assim Deus me fez pai de nações. Se eu perguntasse para Isaac, porque Deus chama improváveis, Isaac me diria: porque quando eu nasci não tinha possibilidade, porém Deus fez a sua promessa se cumprir. Se eu perguntasse para Jacó, porque Deus chama improváveis, Jacó responderia: porque eu era enganador, mas um dia eu tive um encontro com ele. Aonde? No vale de Jaboque. E nesse encontro meu nome foi mudado, meu caráter foi mudado, minha história foi mudada. Se eu perguntasse para Ruth, porque Deus chama improváveis, Ruth me diria: porque eu não era de dentro, eu não era da parentela, eu era de fora, porém Deus me colocou dentro da promessa. Se eu perguntasse a Davi, porque Deus chama improváveis, Davi olharia para mim e diria: porque quando Deus me chamou, eu não estava em casa. Quando Deus me chamou, eu não estava na mesa. Quando Deus me chamou, eu estava jogado no campo, eu estava deixado sozinho, porém Ele me chamou para reinar. Se eu perguntasse a Salomão, porque Deus chama improváveis, Salomão olharia para mim e diria: Deus chama improváveis, porque eu nasci fora da direção, porém Deus me concedeu sabedoria para governar. Se eu olhasse para o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, e perguntasse aos reis, porque Deus chama improváveis, eles me diriam: porque mesmo entre quedas, porque mesmo entre ruínas, porque mesmo em meio à destruição, Deus preserva a sua promessa.
graça. Vem comigo e só vai adorar quem trouxe azeite aqui. Se eu perguntasse a Pedro, porque Deus chama improváveis, Pedro olharia para mim e diria: porque quando Ele me chamou, eu era instável, porém, mesmo sendo instável como o mar, Ele me chamou como rocha. Se eu perguntasse a André, porque Deus chama improváveis, ele me diria: porque eu não era o mais conhecido, eu não era o mais famoso, mas fui eu quem levei os outros até Jesus. Se eu perguntasse para Tiago, filho de Zebedeu, porque Deus chama improváveis, Tiago me responderia: porque eu era impossível, mas Ele me tornou um instrumento até o final. Se eu perguntasse ao apóstolo João, porque Deus chama improváveis, o apóstolo João olharia para mim e diria: porque do discípulo mais amável, Ele me tornou alguém que teve revelações profundas. Eu vou dar lugar aqui hoje. Se eu perguntasse para Mateus, porque Deus chama improváveis, Mateus olharia para mim e diria: porque eu não era amado, porque as pessoas não gostavam de mim, mas Ele me fez escrever uma nova história. Eu vou dar lugar. Se eu perguntasse para Tomé, porque Deus chama improváveis, Tomé olharia para mim e diria: porque através de mim, de uma dúvida que foi gerada, a fé foi encontrada. Eu não sei quem vai pegar e vai adorar com força agora, mas se eu perguntasse para Deus, se eu perguntasse para o Espírito Santo, se eu perguntasse para Jesus, porque o Senhor chama improváveis, Ele me responderia. 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 27, porque eu escolho os riquinhos? Não. Eu escolho os todes? Não. Eu escolho a bandeira colorida? Não. Eu escolho os que se acham a última bolacha do pacote? Não. Eu escolho aqueles que parecem ter um rei na barriga? Também não. Eu escolho aqueles que parece que coloca uma melancia no pescoço para falar que chegou? Também não. Eu escolho os grupinhos? Não. Eu escolho os invejosos? Não. Eu escolho aqueles que têm a língua maior que a minha gravata? Não. Quem é que Deus escolhe, Gadiel? Eu escolho as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Eu vou repetir: eu escolho as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Receba mais palavra nesta noite, receba mais palavra. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as expressíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Eu vou dar lugar para o Espírito Santo aqui. Levanta a sua mão para o alto. Eu vou dar lugar para o Espírito Santo aqui. Deus escolhe aqueles que são desprezíveis para confundir aqueles que os homens aceitam. Eu vou entregar. Deus escolhe o invisível para derrubar o que todos veem. Deus escolhe o pequeno
pequeno para derrubar o grande. Deus escolhe o simples para derrubar o complexo. Deus escolhe o esquecido para levantar aquele que não é lembrado. Deus escolhe o rejeitado para derrubar o que foi aceito. Deus escolhe o humilde para derrubar aquele que está exaltado. Deus escolhe aquele que não parece para derrubar aquele que parece. Deus escolhe o desacreditado para derrubar o que é aplaudido. Deus escolhe o comum para derrubar o extraordinário. Deus escolhe o famoso. Deus derruba o famoso para confundir aquele que não é. E hoje Deus me trouxe aqui debaixo de uma palavra profética. Levanta a mão porque eu vou dar lugar. Deus me trouxe aqui para dizer para a catedral: Deus é paz. Deus me trouxe aqui para dizer para as igrejas brasileiras que chegou o tempo. Eu vou repetir porque pingou azeite aqui, pastor Lises. Eu vou repetir porque pingou azeite aqui. Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer que chegou o tempo. Eu não sei quem vai adorar, levanta a mão porque eu vou entregar. Chegou o tempo de Deus tirar quem está sendo visto e colocar quem não está sendo visto. Chegou o tempo de Deus tirar quem está por cima e colocar quem está embaixo. Chegou o tempo de Deus tirar quem é exaltado e colocar quem foi humilhado. Chegou o tempo de Deus tirar quem é lembrado e colocar quem não é lembrado. Chegou o tempo de Deus tirar aquele que se levantou e colocar aquele que está caído. Chegou o tempo de Deus colocar quem está em evidência embaixo e colocar quem está no oculto em cima. Chegou o tempo de Deus tirar quem foi escolhido pelos homens e levantar aquele que suportou o processo. Chegou o tempo de Deus tirar quem parece tudo e colocar nada. Deixa o menino pregar. Urabacala machore me candaraba xandarabia. Urabacala machore me candarabia sépia. Deixa o menino pregar aqui hoje. Sai da minha frente, seu crente camaleão que adora conforme o ambiente. Sai da minha frente, seu crente camaleão que adora de acordo com a oferta. Sai da minha frente, seu crente camaleão que adora conforme a quantidade de pessoas. Sai da frente, seu gelado. Sai da frente, seu cru. Sai da frente, seu seco. Eu não prego para você, eu prego para os pentecostais. E se tem dois pentecostais aqui, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Porque está saindo uma modinha aí que criança mas não pode mais pregar. Está dizendo que não pode ter mais pregador menino. Mas sai pra lá, Satanás. Porque Deus usa quem Ele quer. Deus levanta quem Ele quer. Eu quero ver quem pode tirar quem Deus levantou. Eu quero ver quem pode arrancar quem Deus escolheu. Quando Deus chama, Deus não olha para a idade. Quando Deus chama, Deus não olha para o tamanho. Quando Deus chama, Deus não olha para a aquisição financeira. Quando Deus chama, Deus olha para o caráter. Quando Deus chama, Deus olha para ver se tem um coração quebrantado. Quando Deus chama, Deus olha para ver se tem um coração contrito. Quando Deus chama, Deus não olha para a idade, porque tem muita
muita gente aí que é velho, mas está em pecado. Tem muita gente aí que é velho, mas não tem a presença. Mas um dia, quando Deus decidiu levantar alguém, Ele não pediu a opinião do sacerdote. Porque, pastor Jonatas? Porque o sacerdote estava em pecado. Sacerdote ali, a casa havia sido corrompida. Mas quando Deus, pastor Lises, decidiu levantar, Ele levantou um menino. Ele entrou dentro do templo. Ele não pediu a opinião dos levitas. Ele bradou dizendo: Samuel! Oh, glória! Meu Deus! Em tempos de crise, em tempos de opressão, em tempos de dificuldade, em tempos aonde a esperança parecia esquecida, parecia acabada, Deus chamou um líder improvável para resgatar o seu povo. Qual é o seu nome? O seu nome é Gideão. Viva comigo essa história nesta noite. Nós estamos em uma terra desolada. Nós estamos em uma terra tomada pelo medo. Nós estamos em uma terra tomada pela crise. E essa terra, há um povo que se esqueceu do poder de seu Deus. Por 7 longos anos, os midianitas subjugaram os israelitas. Por 7 longos anos, os midianitas oprimiram Israel. Foi um tempo cruel, foi um tempo difícil, foi um tempo de muita provação, porque as terras haviam sido abaladas. Foram 7 apostasias, foram 7 servidões, foram 7 anos de crise, foram 7 anos de sofrimento, foram 7 anos de portas fechadas. Porém, Deus levantou no período desses 7 anos, pelo menos de cerca de 12 a 15 juízes. E esses juízes foram chamados por Deus para um propósito. E ao analisar esse texto sagrado, percebe-se que tem guerras que não veio por meio de nós. Tem guerras que não veio por nossa causa, mas existem guerras que acontecem que é por causa do erro de homens que eram para acertar. Existem batalhas que acontecem que não é por nossa causa. Quem me ouve, diga amém. Então foram 7 anos de apostasia e de muita crise espiritual. Mas eu observo nesse texto que há guerras que não é por nossa causa. Até porque tinha muita gente, pastor Jonathan, muita gente fiel em Israel. Tinha muita gente que andava nos caminhos de Deus. Porém, quem não honrou a Deus, esse ocasionou uma crise terrível por causa de homens que eram para estar debaixo da autoridade divina. Porém, o texto diz que o Senhor os entregou nas mãos de Midian por 7 anos. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o Senhor entregou. Quem entregou? O Senhor entregou por 7 longos anos. Quem entregou foi o Senhor. Porque há uma verdade espiritual aqui. E essa verdade é que toda apostasia vai resultar em servidão. Toda idolatria terá o seu resultado em uma crise para que volte ao propósito. Por quê? Tendo em vista
que houve um ciclo de desvio, tendo em vista que houve um ciclo de separação entre Deus e o homem, então haverá um castigo, haverá uma provação. Mas quando eu olho para esse texto, eu sou confortado. Por quê, Gadiel? Porque Deus entregou. Foi o Senhor quem entregou. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 7, está escrito que ele tem a chave de Davi, que ele abre e ninguém fecha, que ele fecha e ninguém abre. O mesmo Jesus que olhou para a igreja de Filadélfia e disse: sou eu quem tenho a chave, sou eu quem abro e sou eu quem fecho, estava olhando para a igreja em Israel e estava dizendo: eu tenho o poder de fechar, mas eu também tenho o poder de abrir. Eu vou entregar aqui nesta noite. Tira as suas mãos da onde Deus já colocou a deles. Vou repetir de novo. Tira as suas mãos da onde Deus já entregou, pastor Jonathan. Tira as suas mãos da onde Deus já entregou. Tira os seus pés da onde Deus já entregou. Para de falar para quem Deus já entregou. Para de pregar para quem Deus já entregou. Fique atento, porque eu vou liberar uma palavra profética para aqueles que amam a aplicação espiritual. Mas quem entregou não foi o pastor, quem entregou não foi os pregadores, quem entregou não foi os invejosos, mas o texto diz que Deus entregou. Vou repetir de novo: Deus entregou. Porque tem gente, pastor Lises, que não precisa nem Deus entregar, Ele mesmo se entrega. Porque tem gente que não precisa nem o diabo entregar, Ele mesmo se entrega. Porque tem gente que não precisa nem o invejoso entregar, Ele mesmo se entrega. Porque tem gente que não precisa nem o fofoqueiro entregar, Ele mesmo se entrega. Mas o texto está dizendo que foi o Senhor quem entregou. Oh glória! Foi o Senhor quem entregou. O texto não está dizendo que quem entregou foi Caim, Faraó, Balaque ou Acã. O texto também não está dizendo que quem entregou foi Dalila, Golias, Jezabel. Não, o texto também não está dizendo que quem entregou foi Sambalate, foi Tobias, foi os filisteus. Não, mas o texto está dizendo que o Deus, o Todo-Poderoso, entregou Israel nas mãos dos midianitas. Eu tenho uma notícia para alguém que entrou aqui nesta noite: se Deus entregou, Ele também tem o poder de pegar de volta. Vou repetir: se Deus entregou, Ele também tem o poder de pegar de volta. Porque tem gente que entrega, mas não consegue pegar de volta. Mas Deus entrega e Deus tem o poder de pegar de volta. Se Deus entregou, Ele também pode fazer voltar. Se Deus entregou, Ele também pode fazer retornar. Se Deus entregou, Ele também pode trazer de volta. Se Deus entregou, Ele também pode restituir a família. Se Deus entregou, Ele também pode restituir o relacionamento. Se Deus entregou, Ele também pode restituir a chamada. Porque Deus entregou. Tem gente que entrega e não consegue pegar de volta, mas Deus, eita, pode entregar e pode trazer de volta. Eu venho aqui nesta noite com a palavra profética para aqueles que têm mão levantada. Eu vou repetir de novo até você entender. Se Deus entregou, gostei do fundo, Ele também pode pegar de volta. Vou repetir: se Deus entregou, Ele também pode pegar
de volta. Porque lá vai, porque ele fere, mas também cura. Ele prova, mas também aprova. Ele quebra, mas também reconstrói. Ele tira, mas também restitui. Ele permite, mas também sustenta. Ele levanta, ele leva, mas também traz de volta. Ele aperta, mas também fortalece. Ele abate, mas também levanta. Ele corrige, mas também restaura. Ele oculta, mas também revela. Ele silencia, mas também responde. Quem não se lembra do nosso irmão Jó? Quando eu olho para a história de Jó, eu vejo três coisas que Jó tinha. Quando eu olho para o nosso irmão Jó, eu vejo três coisas que Jó tinha. O que ele tinha? Primeiro, Jó tinha aquilo que ele ganhou de Deus. Segundo, ele tinha o que perdeu. E terceiro, ele tinha o que ganhou. Quem me ouve, diga amém. O que Jó tinha? Jó tinha riqueza, Jó tinha família, Jó tinha gado, Jó tinha animal. Mas o que Jó perdeu? Jó perdeu a saúde, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu a paz. Mas o que Jó ganhou, Gadiel? Jó capítulo 42 e versículo de número 10. E o Senhor, e o Senhor virou o cativeiro de Jó enquanto orava pelos seus amigos. E sabe o que Deus fez? Restituiu tudo em dobro quanto Jó havia perdido. Porque é o mesmo Deus que permite a perca, porque é o mesmo Deus que permite a queda, porque é o mesmo Deus que permite o deserto, porque é o mesmo Deus que permite o vale, porque é o mesmo Deus que permite o mar vermelho, porque é o mesmo Deus que permite Golias, porque é o mesmo Deus que permite os filisteus. Ele também permite um tempo de restituição chegar. E hoje Deus me trouxe aqui nesta noite, na catedral Deus é Paz, para dizer: eu vou trazer o que você perdeu. Eu vou repetir: eu não sei o que você perdeu, mas continua fiel, continua firme, continua adorando, continua pregando. Em missionário, continua fazendo missões. Em pastor, continua pastoreando. Em você que toca, continua tocando. Em você que administra, continue administrando. Por quê? Porque o tempo da honra de Deus vai chegar sobre a tua história. Eu não sei o que você perdeu, mas eu sei de uma coisa: eu sei que Deus vai devolver tudo em dobro. Aquilo que o diabo arrancou da tua casa, aquilo que o diabo arrancou da tua família, aquilo que o diabo arrancou do teu pai, aquilo que o diabo arrancou da tua mãe, aquilo que o diabo arrancou da tua casa, aquilo que o diabo arrancou da tua família, aquilo que o diabo arrancou do teu emprego. Deus me trouxe aqui nesta noite para profetizar com a Bíblia aberta: vai voltar, vai voltar, vai voltar aquilo que você perdeu, diz o Senhor dos Exércitos. Vai voltar. Vou repetir de novo, porque eu estou sentindo a graça. Vai voltar, pastor Lises, porque vai voltar, porque está escrito em Ageu capítulo 2 e versículo 6: a glória da segunda casa será muito maior do que a glória da primeira casa. Eu vou entregar. Vai voltar a pregar com mais unção, vai voltar a pregar com mais autoridade, vai voltar a cantar com mais poder, vai voltar a profetizar com mais graça. Porque quem te viu, quem te verá, quem te enxergou, quem vai te enxergar,
depois deste culto, quando você voltar para sua casa, alguém não vai reconhecer. Por quê? Porque pensaram que você ia voltar com a sua cabeça baixa, pensaram que você não ia pregar mais, que você não ia cantar mais, que você não ia falar mais em línguas. Mas você vai voltar para sua casa pregando mais, vai voltar cantando mais, vai voltar profetizando mais. É o Espírito Santo que está entre nós, é a glória de Deus que está sendo manifestada aqui. Se prepare para voltar com unção do prata. Vou repetir: unção do prata está sendo derramado aqui nesse exato momento. Uma cachoeira de poder está sendo aberta sobre a catedral. Deus é paz e Deus está dizendo: receba poder, receba autoridade, receba unção, receba graça, receba poder para pregar, receba poder para cantar, receba poder para profetizar. Os demônios de Valinho que comecem a arrumar as suas malas, porque você está saindo daqui hoje debaixo de fogo, debaixo de glória, debaixo de unção. Sai da frente, Satanás. Sai da frente, seu teólogo cabeça seca. Sai da frente, você que é apagador do fogo do Espírito Santo. Esta é a noite da glória. Calamanto que te me nasce, rementia calamanto comanda catacacípia, elementor e bicando que pete que endereça, remanto calamanto que me naca tu que nescia, remeteu como que tica naca tu que tite, rebicomanda camantor e bicandácia, rebicamanto como que pete que peque. Eu estou tomando os meus passos agora, eu estou tomando os meus profetas agora, eu estou convidando aqueles que têm espada a desembanhar sua espada, e por um minuto entra comigo no meio dessa glória. Só quem é profeta, só quem acredita no mover do Espírito Santo, vem comigo por um minuto, porque uma glória de Deus está sendo derramada sobre esta catedral agora. Se prepare, porque Deus está sacudindo, sacudindo, sacudindo esta casa com uma unção nunca vista antes, com um poder nunca experimentado antes. O que é isso, Gadiel? É o que Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vide, ainda que não haja fruto, ainda que os currais mintam, todavia nós vamos nos alegrar no Deus da nossa salvação. A igreja Deus é paz, tem dono. Os obreiros da Deus é paz, tem dono. A igreja brasileira tem dono. Sabe quem é? É aquele que está sentado sobre o alto e sublime trono, e ele já está entre nós. Vou entregar as mãos dos midianitas. Prevaleceu, não porque era o mais forte, não porque ele era o maior, não porque ele era o melhor, mas porque Deus havia entregado, Deus havia permitido. Prepara para adorar. Alguém está gritando: eu venci essa guerra.
Alguém está gritando: eu venci essa batalha. Alguém está gritando: eu venci essa crise. Alguém está gritando: eu venci na casa dele. Alguém está gritando: eu venci na família dele. Alguém está gritando: eu venci na chamada dele. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite, lá de Cabreúva, com uma palavra profética, como um tição tirado do fogo, para profetizar que hoje, com a Bíblia aberta, Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar o seu ministério. Deus vai mudar a sua chamada. Deus vai mudar. Você pregava de um jeito, vai pregar com mais glória. Você cantava de um jeito, vai cantar com mais glória. Porque, Cadiel, porque Deus me trouxe aqui para dizer: para de querer controlar aquilo que Deus está querendo operar. Eita, para de querer mover aquilo que Deus está no comando. Para querer colocar suas mãos aonde Deus já colocou a dele. Esta noite Deus me trouxe aqui para dizer: eu estou entrando na história. E aceite alguém ou não, eu vejo Deus escrevendo uma nova história para crente aqui hoje. Quem viver verá o que Deus vai fazer com a tua vida depois desse culto. Quem viver verá o que Deus vai fazer no seu ministério depois deste culto. Quem viver verá o que Deus vai fazer na tua vida depois deste culto. Porque Deus está dizendo: ou comigo é tudo ou é nada. Comigo é tudo ou é nada. Chacoalha essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: deixa Deus operar. Vou repetir: chacoalha a pessoa que está ao seu lado e fala assim: deixa Deus operar. Deixa Deus operar, oh glória. Deixa Deus operar. Eu sei que muitos não vão aceitar, mas eu não vou me calar. Eu não vou passar o pano. Eu sei que muitos não vão aceitar, mas eu não vou jogar debaixo do tapete. Porque Deus não conta com quem lança a mão do arado. Então eu não vim aqui esta noite para passar o pano, mas eu vim aqui dizer: deixa Deus operar. Deixa Deus operar. Tá cheio de uns camaradas aí, cabeça seca, que estão agora querendo limitar o poder do Espírito Santo. Estão querendo limitar a forma que Deus age. Estão querendo limitar a forma que Deus atua por meio de seus instrumentos. Estão querendo colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha de formalidades. Estão querendo colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha de padrões filosóficos, padrões homiléticos. Mas esta noite eu vim aqui para dizer: não vou passar o pano, porque Deus não conta com quem abre mão do arado. Deus não conta com covarde. Deus não conta com quem tem medo de pregar a verdade. Deus não conta com quem tem medo de pregar as Escrituras. Não vão limitar o poder do Espírito Santo na igreja brasileira. Não vão limitar o poder do Espírito Santo na igreja brasileira. Eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou ensinando, mas eu também sei quando eu estou profetizando. E o Espírito de Deus toma minha boca para profetizar nesta noite. Não vai limitar o poder do Espírito. Não vai limitar, não vai limitar, não vai limitar, não vai limitar, não vai limitar o poder da atuação do Espírito Santo. Eu venho aqui nesta noite fazer uma denúncia para você, fariseu hipócrita. Eu venho aqui nesta noite fazer uma denúncia para você, seu gelado hipócrita. Eu venho aqui nesta noite fazer uma denúncia para você que é frio espiritualmente. A zombaria na casa de Deus vai acabar, pastor Lises.
a zombaria no altar de Deus vai acabar. É porque tem muita gente que tem medo, porque eles são grandões, né? Eles têm poder aquisitivo, mas eu não temo quem é grande, porque quem me chamou não foi os grandes, quem me chamou está lá em cima. Não gostou? Vai conversar com ele. Eu não prego para te agradar, eu prego porque eu sei que ele nos lavou com sangue e nós estamos aqui para falar a verdade. Vamos limitar o poder do Espírito Santo. Vamos limitar a atuação do Espírito Santo. Sabe o que eu acho engraçado? Eu nunca vi cobra falando de cobra. Eu nunca vi víbora falando de víbora. Eu nunca vi bode falando de bode. Mas eu vejo crente falando de crente. Eu vejo pregador falando de pregador. Mas a zombaria vai acabar, porque Deus é quem usa, é Deus quem enche, é Deus quem derrama, é Deus quem abre as portas. E esta noite o Senhor está dizendo: eu vou continuar operando aonde tiver coração aberto. Eu vou continuar operando aonde tiver arrependimento. Eu vou continuar operando aonde a adoração é verdadeira. Porque estão querendo limitar o agir do Espírito Santo. Mas eu quero que você me prove na Bíblia. Cadê onde Deus não mandou ser cheio do Espírito Santo? Me prova na Bíblia aonde Deus não mandou ser cheio do Espírito Santo. Me prova na Bíblia toda vez que alguém foi cheio, se essa pessoa ficou parada. Me prova na Bíblia se toda vez que alguém recebeu porção do Espírito Santo, essa pessoa ficou imóvel, essa pessoa não se movimentou, essa pessoa não expressou nada. Eu quero que você me prove na Bíblia se você é o bombeiro espiritual, se você tem maturidade para ir vir rede nacional zombar com as coisas de Deus. Então me prova na Bíblia uma vez que Deus não desceu e não teve movimento, uma vez que Deus desceu e a terra não tremeu, uma vez que Deus desceu e não houve um tremor espiritual. Eu vou entregar, meu Deus, eu vou entregar, que Jesus me guarde aqui nesta noite. Mas quando Davi foi cheio, Davi não ficou tocando harpa. Quando Davi foi cheio, ele foi matar o gigante. Eu vou repetir: quando Davi foi cheio, ele não ficou tocando harpa. Quando Davi foi cheio, ele foi matar o gigante. Quando Sansão foi cheio, Sansão não ficou quieto. Sansão despedaçou o leão. Quando Elias foi cheio, Elias não ficou sentado na homilética, todo paradinho, todo pomposo. Não, quando Elias foi cheio, ele mandou fogo descer do céu. Quando Josué foi cheio, Josué não ficou com o braço cruzado, dizendo que não pode pular, dizendo que não pode adorar. Mas ele não teve medo, ele derrubou as muralhas. Quando Bezalel foi cheio, Bezalel não ficou parado, Bezalel foi construir. Quando Paulo foi cheio, Paulo abalou cidades. Quando Filipe foi cheio, ele não ficou no templo engessado, mas ele levou avivamento. Ei, o Espírito Santo não é um espírito que fica numa caixinha. O Espírito Santo é como está escrito em João: o vento assopra para onde quer que vais. E o vento está soprando aqui hoje.
O vento de Deus está assoprando. Quer ver mais? Quando Abraão foi cheio de fé, ele entregou Isaac. Quando Noé foi cheio, ele fez a arca. Quando Isaías foi tocado, ele pregou chorando. Quando Neemias foi inflamado, ele restituiu os muros. Então, para de querer romantizar a atuação do Espírito Santo. Esta noite eu venho aqui não como um pregador, mas esta noite eu venho aqui como um arauto de Deus, fazer um alerta. Para de querer romantizar o Espírito Santo, para dizer que o Espírito Santo não tem poder, para dizer que não pode haver manifestações espirituais, porque tem uns camaradas aí que estão parecendo a quarta pessoa da Trindade. Não basta ter um, não basta ter dois, não basta ter a Santíssima Trindade. Eles querem ser a quarta pessoa da Trindade. Não tinha nada, só foi Deus achar graça, só foi Deus derramar poder. Aí ele já colocou um anel no dedo, aí ele já colocou um terno e saiu dizendo aí que é como ele quer, que é como que ele faz. Mas não é sobre como eu quero, é sobre o que está escrito. Deixa o menino pular, deixa o menino adorar, deixa o menino falar em línguas estranhas, deixa o menino marchar, deixa o menino profetizar, deixa o menino ser cheio do Espírito Santo, porque está escrito, pastor Rogério: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo de Deus. É pastor dizendo que agora não pode mais marchar, é pastor dizendo que agora não pode mais fazer aviãozinho, é pastor dizendo que agora não pode mais cair, é pastor dizendo que agora não pode expressar adoração. Mas eu tenho uma mensagem: o nível da sua entrega é o nível da sua necessidade. Então deixa eu adorar. O nível da sua entrega é o nível da sua necessidade. Então deixa os meninos adorar. Não vão limitar o poder do Espírito Santo, não vão limitar a atuação do Espírito Santo, não vão colocar o Espírito Santo dentro de padrões e normas humanas. Porque Gadiel, porque Deus faz como quer, Deus entra aonde quer, Deus levanta do jeito que quer, Deus remove do jeito que quer, Deus faz ir do jeito que quer, Deus faz voltar do jeito que quer, porque Ele é Senhor. Oh glória, eu vou falar. Sabe o que escandaliza? O que escandaliza não é pular no poder, o que escandaliza é comprar e não pagar. Sabe o que escandaliza? O que escandaliza não é pular no poder, o que escandaliza é ter uma mulher aqui e ter outra amante lá fora. Eu vou falar. Sabe o que escandaliza? O que escandaliza não é pular no poder, o que escandaliza é tomar ceia aqui, mas lá fora tomar cerveja. O que escandaliza não é pular no poder, mas o que escandaliza é eu dar glória a Deus aqui, mas lá fora eu falar palavrão. Agora, poder de Deus não escandaliza ninguém. Por quê? Porque o poder de Deus traz mudança. E quando o Espírito Santo decide vir, ele simplesmente desce. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente, não esperou um aviso, ele simplesmente veio. E quando ele desce, o fogo queima. E quando ele desce, tem brasa.
E quando ele desce, os umbrais da porta tremem. Será que eu estou sozinho aqui nessa noite? Ou será que tem mais alguém que acredita que Deus opera do jeito que Ele deseja operar? Deus opera do jeito que Ele quer operar. Oh, glória a Deus. Por quê? Porque tem muita gente que está limitando o Espírito Santo. Aí sabe qual é a mensagem de Deus para você? Eu tenho contra ti. Porque tem gente que é o crente Raimundo. Já viu o crente Raimundo? É um pé na igreja e o outro no mundo. Mas esta noite eu vim aqui com um texto bíblico para alguém. Apocalipse capítulo de número 3 e versículo 15. Levanta a sua mão porque eu vou entregar. Apocalipse capítulo 3 e versículo 15. Eu sei as tuas obras. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Que nem és frio e também não é quente. Tomara que fosses frio ou quente, assim como você é morno e não és frio, também não é quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eu declaro nesta noite que o tempo de mornidão está acabando e o tempo do fogo está chegando. Eu vou repetir: o tempo de mornidão nas igrejas está acabando e o tempo de fogo nas igrejas está chegando. Chega de culto morno, chega de pregação morna, chega de canção morna, chega de palavra morna, chega de pastor morno, chega de obreiro morno. Isso não é evangelho. Evangelho é poder de Deus. E hoje, nesta noite, eu declaro que não vai haver mais mornidão dentro da igreja, mas eu declaro que a unção de Deus está sendo derramada nos quatro cantos da nação brasileira, de norte a sul, de leste a oeste. Deus está levantando novamente os profetas do fogo, os homens que acreditam no poder de Deus. Quem está vivo dá glória. O tempo de mornidão está acabando e o tempo do fogo do Espírito Santo está chegando. Mas eu preciso adiantar essa mensagem. Cada vez que eles plantavam, uma nuvem escura tomava as terras de Israel. Os midianitas vinham como enxames. Eles vinham e destruíam tudo como os gafanhotos. A servidão tornou-se tão amarga e os ataques foram tão fortes e persistentes que os hebreus tiveram que abandonar os seus lares. Os hebreus tiveram que abandonar as suas casas. Hebreus capítulo 11, versículo 38 vai dizer que eles fizeram casas. Aonde eles fizeram? Eles fizeram casas nas covas. Eles fizeram covas nos desertos. Eles fizeram covas nas montanhas. E muito toca ao meu coração ao olhar para esse texto, porque o lugar dos hebreus não era nas covas. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: o lugar dos hebreus não era nas covas. Mas o lugar dos hebreus era aonde Deus desejava e havia prometido para eles. Mas a crise, o sofrimento, a guerra espiritual fez com que eles fossem para a cova. Mas o tempo de restauração estava chegando. Deus não te chamou, eu já aplico, para você ficar na cova. Deus não te chamou para você ficar no deserto. Deus não te chamou para você ficar no vale, mas Deus te chamou para você vencer. Deus te chamou
para você dar a volta por cima. E esta é a noite que eu estou aqui para profetizar para alguém que chegou o tempo de sair da cova. Oh glória! Chegou o tempo de sair das covas. Eu gosto disso. Chegou o tempo de deixar o deserto, porque cada vez que os israelitas semeavam, as coisas ficavam mais difíceis. Toda vez que eles plantavam, vinha uma nuvem grande, e os midianitas invadiam as terras dos israelitas, e eles destruíam toda a plantação. Eu vou melhorar isso aqui. Eles plantavam e os ismaelitas destruíam. Pastor Jonatas, ele plantava e os ismaelitas destruíam. Toda vez que eles plantavam, os midianitas vinham, melhor dizendo, e destruía toda a plantação. Agora olha para cá. O alimento é um bem vital para todos nós. E quem trabalha ou já trabalhou com a terra sabe muito bem da verdade que eu estou falando aqui agora. Porque quando os midianitas vinham, eles destruíam tudo. E a plantação é um trabalho que exige tempo, é um trabalho que exige meses. Mas quando tinha passado todo o processo e o tempo havia chegado, os ismaelitas chegavam bem na hora que os midianitas, bem na hora que eles iam colher, e destruía tudo, deixando um rastro de terror por onde eles passavam. Escute isso aqui, não era somente eles, mas vinham mais. Vinham os amalequitas, vinham os Beni-Quende, os árabes que habitavam naquela região, e eles destruíam tudo. E há um detalhe aqui que eu preciso pontuar para os irmãos nesta noite. Quem me ouve, diga amém. Amém. E esse detalhe é que eles vinham em camelos, e os camelos têm uma resistência após um atraque de caminhar quilômetros. Então, mesmo que eles tentassem fazer um contra-ataque, eles não conseguiriam. E por que não, Gadiel? Porque mesmo que eles tentassem, eles não teriam estrutura, eles não teriam forças, eles não teriam recursos suficientes para liberar um ataque. Então, resumindo, o trabalho árduo, diga comigo, trabalho árduo, de meses, era destruído, não sobrava nada. Passou Lício, juntamente com a pobreza, com a falta de alimento, vem a morte, vem a crise. E foi isso que começou a acontecer em Israel. A morte, a crise, o cenário de angústia e de sofrimento. E só tinha uma escolha. Diga para mim, qual? Só tinha uma escolha. E a escolha era ver uma intervenção divina. Se não houvesse uma intervenção divina, não teria como eles darem a volta por cima. E sabe o que aconteceu no meio desse cenário? Um clamor vai ser ouvido. Eita! No meio do cenário de crise, um clamor começa a subir. Por quê? Porque Deus precisava de somente um homem. E é o texto que eu li. Um homem valente, um homem forte. Prepara para adorar com graça nesse momento. No meio daquele cenário de crise, no meio daquele cenário de sofrimento, no meio daquele cenário de angústia, um clamor começou a subir. Oh glória! Irmão, com as portas abertas é fácil adorar. Quando tudo está dando certo é fácil adorar. Mas eu quero ver clamar quando as portas se fecham. Eu quero ver adorar quando tudo está dando errado.
Mas o povo começou a clamar, porque eles se lembraram que Deus tinha o poder de remover aquele cenário de crise. Então o resultado da vitória, o resultado para a mudança é eles clamarem. E quando eles clamam, Deus envia um profeta. Eu vou repetir. E quando eles clamam, Deus envia um profeta. Chacoalha essa pessoa que está ao seu lado para não dormir. Chacoalha ela e fala assim: Deus vai enviar um profeta. E quando o profeta chegou, ele disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Ele disse mais: fui eu quem tirei vocês do Egito. Primeiro eles clamam, e depois que eles clamam, Deus envia a resposta. Eu vou entregar, porque tem gente que quer receber a resposta, mas não está clamando. Tem gente que quer receber um milagre, mas não está clamando. Tem gente que quer que a porta se abra, mas não está clamando. A pessoa abre a boca para reclamar de tudo, mas não consegue abrir a boca para adorar. Só que Deus está dizendo nesta noite aqui na Catedral: Deus é paz. Quer vitória? Quer ser ouvido por Deus? Vai ter que abrir essa sua boca que Deus te deu e vai ter que clamar. Não tem outro caminho para ser levantado por Deus. Tem que clamar. Quer ver? Vamos para a Bíblia. Jeremias capítulo 33 e versículo 3 está escrito: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Não tem outro caminho, não tem outra escolha. Tem que clamar. Se você não clamar, o céu vai continuar fechado. Se você não clamar, a porta vai continuar fechada. Mas esta noite, levanta a mão para o alto, eu estou pregando para pessoas que vão clamar. Vai clamar de novo. Vai clamar de novo lá na tua casa. Vai clamar de novo lá na tua família. Vai clamar de novo lá dentro daquele quarto. Por que, Gadiel? Porque quando você clama, o céu entra em movimento. Eu vou repetir: quando você clama, o céu entra em movimento. Quando você clama, Deus levanta do trono. Quando você clama, o gigante tem que cair. Quando você clama, o mar tem que ser aberto. Quando você clama, aquilo que parece impossível se torna possível. Quando você clama, aquilo que parece que não tem mais jeito passa a ter jeito. Quando você clama, aquilo que parece que se perdeu volta. Quando você clama, aquilo que parece que vai ser destruição se torna o maior motivo do seu milagre. E eu vim aqui nesta noite debaixo de muita oração. Eu vim aqui esta noite debaixo de muita palavra dizer: você precisa voltar a clamar. A igreja brasileira precisa voltar a clamar. Os pastores precisam voltar a clamar. Os pregadores precisam voltar a clamar. Os cantores precisam voltar a clamar outra vez, porque quando nós clamarmos, os céus vai entrar em movimento. Sabe o que Deus está dizendo? Se a Catedral Deus é Paz clamar aqui hoje, o céu vai começar a entrar em movimento. Eita! Se a Catedral Deus é Paz clamar aqui hoje, o céu vai entrar em movimento, profeta. Se a igreja clamar, o céu, bispa, vai entrar em movimento. Tem que clamar, tem que clamar, tem que clamar. Se você abrir a sua boca para clamar, Deus vai se levantar do trono pela tua vida. Eita, eu estou
sentindo a graça, eu estou sentindo o poder, eu estou sentindo uma glória muito forte sobre este altar. Eu mancho na Yacia, eu vou dar lugar para o Espírito Santo aqui. Eu estou com vontade de correr aqui hoje, eu estou com vontade de pular aqui hoje, eu estou com vontade de dar lugar para o Espírito Santo aqui hoje. Não tem outro caminho, é o caminho do clamor. Se você clamar, eu vou liberar. Se você clamar, vai ter saída. Se você clamar, vai ter escape. Se você clamar, vai ter livramento. Se você clamar, vai ter cura. Se você clamar, vai ter porta aberta. Se você clamar, Deus vai entrar aonde o homem não pode entrar. Eu vou dar lugar aqui hoje para o Espírito Santo. Eu quero saber quem é que vai dar lugar para o Espírito Santo aqui hoje. Sabe qual é a mensagem de Deus para alguém que entrou aqui? Você tem que clamar até a cadeia ser quebrada. Vou repetir, você tem que clamar até a cadeia ser quebrada. Você tem que clamar até a porta ser aberta. Você tem que clamar até o milagre acontecer. Você tem que clamar até haver libertação total. Eu vou entregar. Nós iremos clamar até Deus se levantar do trono. Nós iremos clamar até Deus entrar com uma intervenção divina. Não para de clamar. Não para de clamar. Tudo que o diabo quer que você não clame, tudo que o diabo quer que você fique com a sua boca fechada, tudo que o diabo quer que você abaixe a espada, tudo que o diabo quer que você desista. Mas esta noite Deus trouxe esse menino lá de Cabreúva para dizer: se você clamar, te segura. Se você clamar, se prepara, porque Gadiel, porque eu já escuto um som. Eu já escuto um som aqui, pastor Ulisses. Qual é o som? Não é um som de derrota, não é um som de crise, não é um som que perdeu, não é um som que vai dar certo, mas é o som do livramento de Deus. Vai ter livramento lá na tua casa, vai ter livramento lá na tua família, vai ter livramento para o teu pai, vai ter livramento para a tua mãe, vai ter livramento para os teus. Por quê? Porque toda ferramenta preparada contra a tua casa não vai prosperar. Que mais eu vou entregar? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Esse ano é o ano que pode se levantar 11.000 demônios contra a tua história. Eu tenho uma notícia para os pentecostais: 1.000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas a vitória será daquele que clama, a vitória será daquele que adora. Eu quero saber quem vai adorar aqui hoje. Eu quero saber quem vai adorar aqui hoje. O adorador não espera o congresso, o adorador não espera o momento especial para adorar. Eu fechei a Bíblia, eu vou profetizar agora. O adorador adora em todo o tempo. Eu quero saber se tem adorador aqui hoje. Cadê os adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade? E aí, Gideão? Deus tem um encontro com Gideão. Eu entrei na mensagem. Deus tem um encontro com Gideão. E quando Deus tem um encontro com Gideão, Gideão estava malhando trigo no lagar. Engraçado, né? Ele está malhando trigo no lagar. Como é que alguém está malhando trigo no lagar? Tendo em vista que lagar não é lugar de trigo. Lagar é lugar de uvas. Lagar é lugar das azeitonas que saía os azeites. Mas Gideão não está nas covas dos montes.
Gideão não está nas covas dos desertos, mas Gideão está malhando trigo no lagar. É muito lindo isso. Eu quero te convidar a entrar comigo dentro da onde Gideão está. Sabe onde Gideão está? Gideão está no ambiente que está cercado por pedras. E no meio dessas pedras, no meio, tem um mó. E esse mó é algo que gira e espreme as uvas, as azeitonas. Porém, no entanto, contudo, ele está parado. E por que ele está parado, Gadiel? Porque hoje nós não temos uvas. Hoje nós não temos azeitona. Hoje nós só temos azeite. Vou repetir. Hoje nós não temos uvas. Hoje não temos vinho. Hoje nós temos trigo. 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 E é interessante, porque sabe como ele está? Olhe para cá. Ele está desse jeito aqui, ó. Gideão está ajoelhado. E Gideão está batendo. Ele está com a peneira. E nessa peneira, Gideão joga para o alto. E quando ele joga para o alto, é separado o que é casca, o que é palha, e fica só o trigo. Quando Gideão joga para o alto, a casca vai embora, porque o vento assopra. A palha vai embora, e só fica o que é trigo. E foi no meio desse cenário que o anjo do Senhor apareceu para Gideão e disse: tu é valente, tu é homem forte, tu é homem de coragem. Por quê? Porque Deus só precisa de um homem. Deus só precisa de um jovem. Deus só precisa de um adolescente que esteja disposto a ser usado por Ele. Oh glória! E eu vou encerrar agora. Só que quando Gideão faz isso, a casca sai, a palha sai, e fica o que é? Trigo. Eita glória a Deus. O que é palha? O que é casca? Deus vai arrancar. E pastor Lises, só vai ficar trigo. 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 Foi isso que Deus fez durante os 7 anos. Durante os 7 anos de crise, o que Deus fez, Gadiel? Separou o que era palha, o que era casca e o que era trigo. Está entendendo por que essa luta? Está entendendo por que essa crise? Está entendendo por que essa batalha? Porque Deus está separando o que é trigo e o que é palha. Eita, eu vou dar lugar para o Espírito Santo aqui essa noite. Deus está separando o que é trigo e o que é palha. Durante os 7 anos, Deus permitiu a crise só para mostrar que aqueles que eram palha ia sair. Oh glória, eu vou dar lugar para o Espírito Santo aqui. Mas aqueles que eram trigos iam continuar. Se coloca de pé, levanta a mão para o alto. Se coloca de pé, levanta a mão para o alto nesta noite, porque eu vou entregar. Alguém falou assim para mim. Alguém olhou para mim e disse assim: é mentira que Deus vai limpar os altares do Brasil. Um blogueiro aí teve a coragem, pastor Rogério, de falar: é mentira que Deus vai limpar os altares do Brasil. Mas eu quero que você me prove na Bíblia Deus aprovando o pecado. O que Deus fez com Israel foi a mesma coisa que Ele vai fazer na nação brasileira. Você aceitando ou não, eu venho aqui nessa noite dizer: Deus não é complacente com o pecado de ninguém. Me prova na Bíblia Deus aprovando o pecado de Abiú. Me prova na Bíblia Deus aprovando o pecado de Caim. Me prova na Bíblia Deus aprovando
o pecado de Ófine e Finéias, todos morreram. Ah, não gostei, então vamos para a graça. Ananias e Safira, já no tempo da graça, estava usando o altar e foi brincar com o fogo do altar, e Deus matou. Deus vai limpar mesmo. O que é palha, o que é casca vai sair, mas o que é grão pesado, o que é trigo, vai ficar de pé, vai ficar de pé. Eu não sei se alguém está recebendo, eu não sei se alguém está entendendo o que Deus está falando aqui nesta noite, mas eu venho aqui como uma águia que se lança para o alto, para profetizar debaixo da autoridade do rebento de Jessé. Se prepare, o Brasil, nação brasileira, Deus vai arrancar. Ministério que é de palha não vai ficar, mas o que é trigo, pastor Lisos, o que é trigo vai permanecer. Chega de pregador palha, chega de pastor palha, chega de cantor palha, chega de mensagem palha. Aqui não tem lugar para palha, aqui tem lugar para trigo, 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 trigo. Só quem entende o que Deus está fazendo aqui já está adorando. Pastor Rogério, se o louvor fala mais de mim e não fala de Cristo, é palha, tira de lado. Se o louvor fala mais, vai crescer, vai levantar, vai ter isso, vai ter aquilo, retira a palha, não é trigo. Se a mensagem fala mais sobre eu, sobre meu carro, sobre minhas formações, retira, é palha, não é trigo. Agora, se a mensagem aponta para o Calvário, agora se a palavra aponta para Cristo, sai da frente, porque é trigo, é trigo. Eu declaro nessa noite, com a Bíblia nas minhas mãos, que está chegando o tempo de trigo sobre a nação brasileira. Chega de palhaçada, chega de zombaria, chega de brincadeira. O que é palha, Deus vai tirar mesmo. O que é casca, Deus vai tirar mesmo. Mas o que é trigo vai ser usado. Só quem recebe essa palavra aplaude a Jesus Cristo. Deus abençoe. Boa foi essa palavra. Aplauda o Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero chamar aqui o nosso irmão, Aucileia. Eu chamar de Aucileia. Vem aqui, vaso. Hoje está completando mais um ano na presença do Senhor e resolveu estar conosco nessa tarde, início de noite, para adorar o Senhor. E também a nossa irmã Cici também está completando anos também. Glória a Deus. Nossa Cléia está completando 15 anos hoje, né, irmã Cléia? De Deus é paz. Eita glória. Deus seja louvado e exaltado. Glória a Deus. Cici também é uma mulher guerreira. Eu e minha família admirando essa mulher guerreira. Deus abençoe a sua casa. Nós temos orado pelo seu esposo, e eu tenho certeza que um dia eu vou pregar junto com ele para a glória de Deus. Amém? Quero chamar aqui nossa liderança para estar orando por essas mulheres de Deus, em nome de Jesus. Amém? Receba a nossa liderança com palma de vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Se você pode se colocar de pé, vamos orar, apresentar ao Senhor essas mulheres guerreiras, né? Nome de Jesus, que Deus possa multiplicar os seus anos de vida, muita saúde, sabedoria, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Senhor Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, meu Pai querido, apresentando a vida das Tuas filhas, Senhor, que o Senhor possa a cada dia fortalecer, aleluia, guiando os
seus passos a cada dia, usando poderosamente em tuas mãos. Nós estamos aqui apresentando, aleluia, em tuas mãos, ó Pai. Vem acrescentar os seus dias de vida, aleluia, dando saúde, oh, aleluia, sabedoria. Vem abençoar a vida das tuas servas, em nome do Senhor Jesus, amém. Quem pode dizer amém? Aleluia, que Deus abençoe em nome de Jesus, oh glória, aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus, glória a Deus. Meus irmãos, chegou mais um término desse culto. Louvar a Deus pela vida do Gadiel, Deus abençoe. Obrigado, viu? Deus continue te abençoando, justamente como missionário. Deus abençoe a vida de vocês. Ao pastor Ulisses, pastora Aparecida, muito obrigado. Amém. Obrigado pela visita, viu? Obrigado pela visita mesmo. Ao Elias, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Todos que ajudaram conosco aqui e adoraram ao Senhor, que Deus possa recompensar a vida de vocês. Amém. Eu quero chamar aqui o pastor Ulisses para estar orando e encerrando em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos. Leva essa palavra para casa, viu? Vai degustando ela daqui até na sua casa e você vai viver o sobrenatural. Pai, aqui nós te louvamos e nós te agradecemos. Obrigado, meu Deus, por mais um culto especial na tua presença. Obrigado, meu Pai, pelo Senhor ter usado o teu servo, ter usado os jovens, ó Pai, aquele que teve a oportunidade, Senhor. Gratidão, meu Deus, por usá-los para falar conosco. Pai, leva nós em paz para os nossos lares, nos guardando, nos livrando do homem sanguinário, e nos conceda, Pai, um ótimo domingo na tua presença. Assim eu te peço, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Hoje é sábado, amanhã é domingo, tem culto continuação da campanha A Família no Altar de Deus. Eu estou com mal de Alzheimer, não é possível. Então, Jesus, amém? Então traga a sua família. Inclina a tua cabeça, estende a tua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos e todos digam amém. Dá um abraço. Tem um lanchinho lá no fundo, lá, viu, irmão? Só deixa um para mim, né?